vence a equipe do Fluminense, o Fluminense vai ao estádio do Barradão e vence uma partida muito importante, uma partida de 6 pontos. A gente tem que destacar isso, não tem como vir aqui e apesar de achar que tivemos alguns erros, a gente fica triste com a vitória. O Fluminense venceu e venceu uma partida que era muito importante, vai com moral para o próximo jogo, mas continua com algumas situações. Antes da gente começar esse vídeo, a gente pede que você se inscreva aqui no nosso canal, já deixa no comentário quem foi o melhor e o pior jogador da partida de hoje e vamos começar mais uma análise. O Fluminense começou hoje com a equipe quase toda poupada, né? O Fábio quase nunca é poupado e ele é mantido. O Guga, que hoje é o titular por lesão de Samuel Xavier, também começou. O Hércules, que inclusive fez o gol da partida, foi muito importante. O Hércules e o Fábio salvaram o nosso final de semana. Então, também jogou na partida de hoje. E ele começou ali com Lima e com Serna. E já no começo do jogo ele percebeu, ali na hora que ele tira na substituição, ele percebe que o árbitro queria compensar uma expulsão que acontece anteriormente da equipe do Vitória. E ele inteligentemente já mexe ali. Já bota o Lima no meio do bolo, né? Colocando o Lescano e o Lavega. Mas o Fluminense começa com aquela postura. A equipe do Vitória a gente também tem que destacar que é uma equipe que tem muitas deficiências. É uma equipe que já foi até goleada nesse campeonato. Então, mas o Fluminense vinha reserva. Se a gente para ver o manual de bolo, o manual de campeonato, Vitória é extremamente importante, como eu falei, valendo 6 pontos. Porque podia ter a situação do Vitória vencer o jogo e terminar a rodada com 25, e podia ter a situação do Fluminense perdendo, ficar ali com os 28, sabe? Já vendo ali uma proximidade das equipes que estão lá embaixo. O Fluminense termina a rodada com 31. Não tem como a gente chegar aqui triste. Vitória extremamente importante. Na defesa ele começa ali com o Ignacio, o Igor Rabelo. Começa nas laterais com Guga e Fuentes, que a gente precisa falar do Fuentes. O Otávio, o Hércules, Lima, Serna, Canóbio e Cano na partida de hoje. O Fluminense começa o jogo, a gente sabia que ia ter muita dificuldade, é um time que não, principalmente, já os titulares estão com dificuldade de tocar a bola, o reserva nem se diga. O Fluminense tem dificuldade de dar 2, 3 passos, mas também a equipe do Vitória, praticamente fora aquela bola que foi alçada na área no começo do jogo, a boa chance da equipe deles foi quando o Fluminense tinha uma a mais e no contra-ataque eles criaram e colocaram a bola na trave, que poderia ter comprometido muito o Fluminense no momento do jogo que estava com um a mais. Mas de resto, a equipe do Vitória fez aquele abafo, mas com muita dificuldade. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense faz um gol do Hércules, uma bela jogada do Hércules, no momento que não tinha nem narração. Até meio que fiquei desatento na hora do gol. O Hércules acha e faz uma bela finalização, abrindo o placar para o Fluminense. Mas quando o Vitória estava com um a menos, de repente o Fluminense recua. Recua que tem sido o padrão do Fluminense. Quando acha um resultado, o Fluminense começa a recuar e vem aquela boa finalização do Vitória. Claro, começou a ficar nítido. Até antecipei a saída do Serna, porque o árbitro estava buscando realmente expulsar alguém do Fluminense. Vem aquele primeiro carrinho que eu achei desnecessário do Igor Rabelo, mas ele ficou na dúvida, talvez não percebeu que o Ignacio fosse antecipar. Ele dá aquele carrinho totalmente desnecessário, pega o primeiro amarelo. Num segundo lance eu critiquei ele porque o Fábio dá o passe para ele, que era para ele ficou com medo de receber o passe, mas recebe e parecia que estava ali com a cintura meio que engessada de cimento, quase entrega ali sem conseguir girar para fazer uma coisa tão simples. Vem o lance da expulsão. Aquele lance é totalmente normal, os atacantes 100% fazem aquilo. Inclusive teve uma falta do Cano, porque o Cano faz muito aquilo. Já vai de contra ao zagueiro, já buscando o braço para deslocar o zagueiro e proteger a bola e sair. Aquilo ali é normal demais. Ele percebe que o Kaiser vai fazer isso e ele chega para parar o lance, acaba que tem um movimento ali muito natural do braço em chegar e fazer isso aqui meio que na região por trás do Kaiser. O Kaiser inteligentemente percebe, se joga, tem um contato, ele se joga e vê um segundo amarelo. E quem não é torcedor do Fluminense, e quem tem visto o Fluminense nesses últimos jogos, já pensa logo, oxe, comprometemos o jogo. Eu fiquei louco ali com o Igor Rabelo, porque tinha que ter essa noção de entender que não era para fazer falta, porque ele queria expulsar alguém do Fluminense, e mesmo que na nossa interpretação não fosse falta, mas o juiz estava buscando aquilo. Termina o primeiro tempo e vem um segundo tempo, e aí sim, o Fluminense se fecha total. O Renato escolhe manter um atacante, o Cano,
mesmo que o Cano não seja esse cara de puxar contra-ataque ou segurar a bola, o Cano é aquele cara finalizador. Inclusive tem uma finalização na trave no primeiro tempo, diferentemente do Everaldo, ele não faz pivô, ele não faz, então são características diferentes, mas o Renato escolhe abrir o meio campo, tirando o Lescanos. Ele até justifica, porque não dava para manter dois jogadores sem ritmo, como o Lavega e o Lescano, porque ele entende que os dois ainda não têm ritmo, que não tinha como manter os dois, mas mantém um Cano, que naquela situação no jogo também não tinha como contribuir muito e fica até o final do jogo, né? Essa mexida dele. Vem também o segundo tempo, acho que o Hércules cansa, ou tinha jogado o jogo inteiro. Eu acho que ele seguiu o padrão de quem jogou o último jogo, né? O Guga e o Hércules foram substituídos. O Fidelis entra muito bem na partida. Mas antes do Fidelis entrar, ainda durante o segundo tempo, o Vitória consegue achar boas bolas, muito boas bolas. Já também tinha entrado o Manuel no lugar do Lescano, mas o Vitória, o Fluminense hoje foi salvo pela defesa do Fábio, o que eu antecipei no começo do vídeo. Fábio faz uma partidaça, pega bolas ali extremamente complicadas. O Vitória tem muita dificuldade de criar, tem muita dificuldade de atacar. Hoje a gente caiu na pilha do Kaiser em alguns momentos. Inclusive tem um lance que ele sobra entre o Manuel, o Bernal e o Ignacio, né? Mas acaba cabeceando para fora. Então, só tinha aquilo, eles atacando pelo lado esquerdo, criando oportunidade somente pelo lado esquerdo. Nós temos que falar do Fuentes. Porque assim, o Fuentes, sabe, a queda do Fuentes do Carioca pro resto do ano é um negócio assim assustador. Hoje foi uma avenida. Todos os ataques do Vitória, se não 90%, iniciaram pelo lado esquerdo. Iniciado pelo lado esquerdo, segundo tempo assim do Fluminense foi tirando alguns poucos momentos de lucidez, como a finalização do Lavega, aquele contra-ataque que o Júnior Fidelis foi sozinho. O segundo tempo do Fluminense já foi tentando segurar o jogo, tanto é que as mexidas são nesse sentido. Ele coloca o Bernal para ganhar ali altura e tira o Hércules, que quem estava puxando o contra-ataque. Naquele momento que ele tira o Hércules, ele abre mão disso. E o Canóbio faz uma partida assim, gigante. O Canóbio faz uma partida gigante. E a gente precisa também falar do Lescano e do Lavega, né? O Lescano e o Lavega, que a torcida vinha pedindo muito. Eu não costumo pedir tanto assim, porque se eu acho que o jogador não está treinando, não está entrando, porque sempre não está treinando bem, mas também não justificava eles não estarem jogando. E eles hoje entraram, e assim, se não for um genial pra gente destacar, que partida correta, sabe? Já se colocando à frente até do próprio Soteldo. O Soteldo nunca justificou o porquê dele estar jogando no Fluminense, chance até de ser titular na terça numa partida importante. E o Lavega e o próprio Soteldo, o próprio Lescano, que pouco ficou em campo, mostraram assim que tem uma qualidade que tem, não justifica ele ficar essa quantidade de meses sem atuar. Lavega ainda acha um golaço. Infelizmente estava impedido porque era um gol para dar moral, sabe, uma finalização difícil. Ele vai lá e acha o gol, mas estava impedido. O Lescano ficou muito pouco, entrou nos 30 e ia substituir no segundo. Deu certo, a gente não pode criticar, né? Mas são mexidas ali que meio deixam o torcedor com o pé atrás. Ainda bem que deu tudo certo, o Fluminense sai com essa vitória importante. É hora de pensar agora na terça-feira. Eu não sei como é que tá a superstição de vocês, mas o Fluminense vence mais uma partida que não tem o Soteldo. Acho que, salvo engano, são 8 partidas que não tem eles, 6 vitórias e 2 empates. E já com ele, o Fluminense em 15 só tem uma vitória, né, que ele sai. Ele está cotado para ser titular. E se a gente parar para ver futebolisticamente, o Lavega passou na frente dele hoje. O Lavega passou na frente dele. Não tem justificativa para a gente estar pensando nele titular e nem no decorrer da partida. Uma partida que é muito importante para o Fluminense. O Fluminense precisa vencer com 2 gols de vantagem. A gente, mesmo a partida de hoje, o gol é do Hércules, né? O nosso ataque segue sem fazer gols. O Lavega fazer seria importante por isso, mas nosso ataque continua e segue sem fazer gols no momento que o campeonato vai pegando fogo. Então a gente torce aí que o Renato seja iluminado. O Fidelis entra muito bem no jogo, superior até que o Guga, a gente tem que falar sobre isso aí. O Fuentes tá complicado. O Otávio é uma partida ok. Com a bola a gente sabe que ele tem qualidade. O Otávio, a gente critica o Otávio recompondo, tendo que correr atrás do adversário. Mesmo hoje correu atrasado atrás do adversário. Ainda bem que faltou qualidade da equipe do Vitória. Mas a gente vê que para acompanhar a jogada ele tem muita dificuldade. O Bernal não comprometeu, conseguiu até bons lançamentos hoje, fez uma partida correta.
De resto é isso. O Fluminense, boa vitória, mas a gente está aí com a cabeça já na terça-feira. A gente torce pelas boas decisões do Renato, mas que ele tire alguma coisa de positiva da partida de hoje, porque apesar de não ter sido um bom jogo de se assistir em modo geral, mas ele mostrou que tem, ele viu e deixou claro que tem opções seja no banco, por exemplo, opções até melhores do que o Lima e que o Soteldo vem sendo hoje no Fluminense, para justificar estarem sempre nessa rotação. Mas dito isso, vamos agora começar essa corrente aí para o Fluminense se classificar na terça. O Fluminense agora consegue respirar um pouco mais do brasileiro. Mais uma vitória já deixa a gente bem mais tranquila aí, já começando a subir. Então é isso, pessoal. Saudações tricolores. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Deixe sua opinião no comentário, compartilhe. Valeu!